Muito boa tarde, hermanos y amigos amados irmãos e presentes, amigos presentes, radioyentes, rádio ouvintes, televidentes, telespectadores e aqueles que estão através da internet. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente a nossa alma nesta ocasião, nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, e também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E em Apocalipse capítulo 10 diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a terceira etapa. Devemos compreender que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E necessitamos compreender o que é a segunda vinda de Cristo. Para poder compreender o que é a segunda vinda de Cristo, necessitamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana, ou seja, com um véu de carne, e veio na forma de um profeta no meio do povo hebreu, em um corpo que foi criado pelo anjo do pacto, pelo próprio Deus, no ventre de Maria, o qual em seguida nasceu em Belém da Judeia, e lhe colocaram por nome Jesus, que significa Salvador ou Redentor, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Antes de chegar à cruz do Calvário e cumprir o propósito da sua vinda, de morrer na cruz do Calvário, levando nossos pecados e assim tirar nossos pecados e realizar a nossa redenção, ali, vejam vocês, teve 33 anos aqui na terra vivendo no meio do povo hebreu. Nasceu, cresceu, foi um menino, foi um jovem, foi um adulto. E teve em seguida seu ministério quando tinha cerca de 30 anos até os 33 anos. Neste lapso de tempo, ele se manifestou como Messias. Nesses 3 anos e meio, teve seu ministério messiânico, pregou os primeiros 3 anos da semana número 70 da profecia de Daniel, e para o povo hebreu, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, se deteve essa semana. Se deteve na metade da semana, como dizia a profecia de Daniel, que na metade da semana seria tirada a vida do Messias. E faltam 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio da grande tribulação
nos quais Deus tratará com o povo hebreu sobre o ministério das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, nos quais estarão manifestando o Espírito Santo através de carne humana em um homem deste tempo final chamado o anjo de Jesus Cristo, enviado para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer, o qual é enviado à igreja de Jesus Cristo, aparece no meio da igreja de Jesus Cristo primeiro, revelando todos estes mistérios das coisas que devem acontecer neste tempo final, e em seguida aparecerá no meio do povo hebreu, revelando também as coisas que devem acontecer. E o povo hebreu o reconhecerá, verá aí a Elias manifestado, o receberá como Elias e receberá a bênção da parte de Deus, porque o profeta Elias estará aqui na terra em sua quinta manifestação. E o povo hebreu está esperando a Elias, o profeta, e está esperando a vinda do Messias. E com relação à vinda do Messias, o povo está esperando a um homem ungido com o Espírito de Deus, ungido com o anjo do pacto, ou seja, um homem onde estiver o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifestado em carne humana. E antes dessa bênção chegar ao povo hebreu, primeiramente estará onde? No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo falou sobre a vinda do Filho do Homem em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, quando disse que porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então recompensará cada um segundo as suas obras. E em seguida, em São Mateus capítulo 17, levou a Pedro, a Tiago e a João ao monte da transfiguração. Se transfigurou diante dele e mostrou ali a vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos. Apareceram Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem na sua vinda. São os ministérios das duas oliveiras que estarão na vinda do Filho do Homem. E ali eles viram a vinda do reino de Deus. Agora, em São Mateus capítulo 24, versículo 3, diz: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Agora vejam como perguntam a Jesus quando aconteceriam estas coisas das quais ele falou com relação à destruição de Jerusalém e do templo em Jerusalém, daqueles edifícios que eles mostraram a Jesus, dos quais Cristo disse. Vejam vocês, capítulo 24, versículo 1 ao 2 diz: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles queriam saber quando ia acontecer essa destruição para Jerusalém. E perguntam a Jesus quando seria o tempo para acontecer essas coisas. E Jesus lhes mostrou que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, havia chegado o tempo. Esse era o tempo. E também lhe perguntam que sinal haverá da sua vinda, ou seja, da vinda do Filho do Homem, da qual lhes falou, dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Diz em São Mateus 16, versículo 27 ao 28. E também eles queriam saber qual era o sinal do fim do século. E lhe perguntam: que sinal haverá da sua vinda e do fim do século? Em São Mateus capítulo 13, versículos 30 ao 43 e capítulo 13, versículos 47 ao 50, Cristo lhes mostra ali o fim do século,
lhes mostra que para o fim do século se realizará a colheita e que para esse tempo o Filho do Homem enviará os seus anjos para realizar esta colheita. E o sinal de que se chegou ao fim do século é a aparição dos anjos do Filho do Homem, realizando a colheita do trigo, onde em seguida o joio será lançado no forno de fogo, ou seja, a grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Isso é ser lançados no dia ardente como um forno, nesse lapso de tempo da grande tribulação, onde nos diz o profeta Malaquias no capítulo 4, que será um dia ardente como um forno. Diz, certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para esse tempo, a radioatividade se soltará, está armazenada em bombas atômicas de hidrogênio e diferentes artefatos nucleares, mas será desatada para se cumprir o dia ardente como um forno. Haverá uma terceira guerra mundial também, que causará todos estes problemas para se cumprir o que está escrito na palavra. E agora, vejam vocês as coisas que acontecerão neste planeta Terra. Mas o sinal da vinda do Filho do Homem e o sinal do fim do século, vejam vocês, o sinal para quando estivesse a igreja no fim do século seria que enviaria seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar os seus escolhidos, chamando e juntando o trigo no último dia. A ceifa é o fim do século, ou seja, que ao viver no tempo onde se estiver realizando a ceifa, a colheita do trigo, pois se está vivendo no fim do século, no fim do século no qual falou Cristo em São Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 43. Também, Cristo falando do fim do século disse que seria como uma rede que é lançada ao mar. Vamos ver. Capítulo 13, versículo 47 ao 50 diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E o que farão com os maus? Diz, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Agora veja o que acontecerá com os maus. Serão lançados no forno de fogo, onde será o choro e ranger de dentes, que é a grande tribulação, onde se desatará a ira de Deus e a radioatividade ou fogo nuclear será desatado neste planeta Terra. E agora, vejam vocês que isso é inevitável. Mesmo que tentem evitar todas estas coisas, a Escritura diz, mas quando digam paz e segurança, então virá destruição repentina, ou de repente. Mas vós não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Por quê? Porque nós estamos vivendo de dia com a luz do sol de justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional, na manhã de um novo dia dispensacional, com a estrela da manhã resplandecendo e com o sol de justiça nascendo neste tempo final. Isso é o que está prometido para a igreja de Jesus Cristo, e isso é o sol de justiça nascendo para aqueles que temem o nome do Senhor.
Isso é a segunda vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final. E a segunda vinda de Cristo com seus anjos para este tempo final terá diferentes fases, ângulos ou etapas que cumprirá, operará para a igreja do Senhor Jesus Cristo, operará para as virgens insensatas que não tinham azeite, operará para o povo hebreu e operará para o mundo também. Para cada um desses grupos, operará produzindo aquilo que está prometido para esses grupos. Porque com a vinda do Filho do Homem com seus anjos, toda a escritura prometida para o tempo final tem que ser cumprida. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas grandes que o sétimo selo estará fazendo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestando os ministérios de Moisés, Elias e Jesus, será que estará nos abrindo as Escrituras. E onde o precursor da segunda vinda de Cristo se deteve, porque não pôde continuar em frente para abrir o mistério do sétimo selo, ele disse que esse mistério do sétimo selo seria aberto mais adiante. Ele disse também na página 98 do livro dos selos, em espanhol. Ele disse: oxalá, antes da sua vinda, possamos ver todas estas coisas com detalhes. Mas se não nos alcança o tempo, veremos tudo quando ele vier, assim que não é tão importante. Ou seja, não era tão importante se não podiam ver tudo durante o tempo do precursor da segunda vinda de Cristo. Porque na vinda do Filho do Homem com seus anjos, então veríamos tudo claramente. E agora, o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo falou, dizendo, na página 482 e 483 diz: na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem quando lhe fizer a pergunta quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso e falou de Israel estando novamente em seu país. E no versículo 31, então foi às parábolas. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo e a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Chegamos até aqui e o resto nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para chamar a sua noiva. Agora vejam vocês, quando será revelado este mistério do sétimo selo? É com a vinda do Filho do Homem, o qual vem em Apocalipse capítulo 10 para levar a sua noiva, sua igreja, e vem como mensageiro a Israel, mas vem por sua noiva, sua igreja, porque chegou ao seu fim. A igreja chegou ao seu final e tem que ir já daqui, porque a grande tribulação vai começar, e porquanto a igreja de Jesus Cristo
é pura porque foi lavada no sangue de Cristo e não tem pecado, não pode estar aqui na terra, porque aqui na terra estará tudo que tiver pecado para passar pela grande tribulação e receber a purificação ali. A terra será purificada. A igreja também será purificada. Aqueles que não têm azeite nas suas lâmpadas, as virgens insensatas, Israel também será purificado durante a grande tribulação. E assim, tudo será purificado durante a grande tribulação, onde estarão caindo os juízos divinos sobre a raça humana. E tudo será purificado e todo o planeta Terra será preparado para o glorioso reino milenial. Agora, tudo isso corresponde ao tempo final. Agora, sob o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, na etapa para a igreja noiva, ou seja, para os escolhidos, ele estará revelando o mistério da sua vinda e estará revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério da sua vinda com os seus anjos. E assim estará abrindo do sétimo selo, estará revelando o mistério do sétimo selo, e assim é como estaremos escutando a voz de Cristo, como a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 e como a grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24, versículo 31, e também de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, e Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que é a voz de Cristo nos falando através do seu anjo mensageiro em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, o qual é enviado por Deus para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer. É enviado para dar testemunho a todos os servos de Deus. E por isso em Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Agora, vimos que, através do seu anjo mensageiro, o mistério do sétimo selo estará velado e revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O sétimo selo é o anjo que é muito diferente dos demais que apareceu nesta nuvem formada por anjos. E esse anjo, ao vir no último dia em carne humana manifestado em seu anjo mensageiro, estará cumprindo o mistério do sétimo selo, estará se abrindo quanto ao cumprimento do sétimo selo, e estará sendo revelado este mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo. E sob o mistério do sétimo selo está essa terceira etapa da qual falou o reverendo William Branham, que é para a noiva, a igreja noiva, ou seja, os primogênitos, é também para as virgens insensatas e é para os perdidos que já não podem se arrepender. Essa fase do sétimo selo, porque a terceira etapa pertence ao sétimo selo. Essa etapa é para quando vier o aperto, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude será manifestado, produzindo grandes sinais e milagres e maravilhas, sob os ministérios de Moisés e Elias. Porque os grandes milagres e maravilhas pertencem às duas oliveiras. E sendo que está prometido que Cristo, o sétimo selo, estará produzindo essa terceira etapa, é porque onde estiver os ministérios de Moisés e Elias, estará também o ministério de Jesus. Onde estiver as duas oliveiras, aí estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. E estes ministérios estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo,
Portanto, aí estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, porque Ele é o selo do Deus vivo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Diz São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, e onde estiver Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, aí estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E estarão realizando as coisas que estão prometidas para serem efetuadas por estes poderosos ministérios que já em outros tempos foram manifestados, mas que para este tempo final tem um trabalho muito importante e por isso vêm sendo manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E enquanto chega o momento do aperto, Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, estará nos revelando o mistério do sétimo selo, estará nos revelando todas essas coisas que devemos conhecer e estaremos sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. E quando chegar o aperto, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E o inimigo já não poderá fazer o que fez em outras ocasiões, que matou milhões de filhos e filhas de Deus, que perseguiu e destruiu a muitos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando estivermos nessa etapa do aperto, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será um tempo onde o que vimos manifestado em parte no precursor da segunda vinda de Cristo será manifestado em toda a sua plenitude. No livro de Citações, página 119, diz, parágrafo 1054 e 1057 diz: quando vier essa perseguição, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos, ela não passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja, ela nunca o fará. Ele disse que ela não, ela será levantada, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, os primogênitos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, serão transformados e raptados, e os que estamos vivos seremos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados e raptados também. Continua dizendo no parágrafo 1057, a coisa que estivemos olhando para frente por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode havê-la. Agora está em existência, e eu fui admoestado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isto não será usado em grande maneira até que o concílio comece com seu aperto. E quando fizer, os pentecostais e etc. quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer, mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que foi visto temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Em nosso irmão Branham esteve parcialmente manifestada a terceira etapa como uma amostra do que será mais adiante na manifestação plena do Espírito de Deus no meio da sua igreja para realizar estas grandes maravilhas que estão prometidas para o tempo final.
diz agora, vamos a ver, vamos ver, vamos a buscar um lugar aqui. vamos buscar um lugar aqui, diz, Nosotros o terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada que não devo falar muito dela. Como ele me disse no princípio. Ele me disse, disto não fale nada. Vocês recordam, anos atrás? Ela fala por si mesma. Mas tentei explicar os outros, ou seja, as outras etapas, e fiz um erro na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir-se. Vejam que a terceira etapa tem a ver com a fé de rapto, tem a ver com nossa partida à ceia das bodas do Cordeiro. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora lembrem, e tu que estás ouvindo esta fita, você verá uma mudança no meu ministério em seguida decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto até que isto aconteça aqui, até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde você está oprimido. Onde você está oprimido. Então, olhe o que estou preparando para te dizer nestes momentos. Olhe a terceira etapa então. Olha, a terceira etapa então será absoluta e totalmente para os perdidos. Será para a igreja e a noiva. Ou seja, que essa manifestação de poder em toda a sua plenitude que virá, onde acontecerão grandes sinais e maravilhas, será para os perdidos, será para as virgens fátuas ou insensatas, e será também para a igreja noiva de Jesus Cristo, que será transformada e raptada. E isso tem a ver com o que Deus estará fazendo através do ministério que Ele estará manifestando neste tempo final, onde Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Em nosso irmão Branham operou o ministério de Elias e o de Jesus. Temporariamente, e para este tempo final estará operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Estes são os três grandes ministérios que ele prometeu manifestar neste tempo final, onde a terceira etapa estará realizando todas estas coisas que estão prometidas para este tempo final. E a parte mais importante da terceira etapa é a que vem antes dos grandes milagres e maravilhas. Porque Deus não coloca milagres e maravilhas primeiro e depois a palavra, mas que coloca a sua palavra primeiro. Primeiro vem a palavra e depois os milagres e maravilhas. Vocês podem ver que primeiro vem a mensagem da parte de Deus e depois, mais adiante, os milagres e maravilhas o seguirão. E agora, nesta parte da mensagem surgindo, é a terceira etapa em uma forma reservada para os escolhidos de Deus. Abrindo o mistério do sétimo selo, ou seja, abrindo-lhes o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, e assim, tocando a trombeta final, o grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com o qual são revelados todos estes mistérios deste tempo final.
Agora, porquanto na primeira e segunda etapa que Cristo manifestou através do precursor da segunda vinda de Cristo, a Ele revelar essas etapas abertamente e dizer como funcionavam, houveram imitadores que interromperam o programa que Deus estava realizando através do reverendo William Marion Branham e se embaraçou a linha de pesca neste tempo. E muitos apareceram imitando o que o precursor da segunda vinda de Cristo fazia. E o anjo lhe disse que ele fez o que o anjo lhe disse que não fizesse, porque o anjo disse que guardasse silêncio com relação a essas etapas. E agora disse, para a terceira etapa, disse, disto não dirás nada a ninguém, guardarás silêncio quanto a isto. Por isso, dessa terceira etapa, temos que falar assim, em uma forma rápida e sem muito detalhe, somente mostrando que essa terceira etapa é a etapa onde o Espírito de Cristo, que é o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, o mesmo anjo do pacto, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, realizando a obra correspondente ao último dia. Essa é a terceira etapa, da qual o precursor da segunda vinda de Cristo falou. E sua vinda tem diferentes fases, tanto para com sua igreja noiva, com os escolhidos, como também com as virgens insensatas, que são os crentes em Cristo que não receberam o Espírito de Cristo, ou seja, que não têm azeite em suas lâmpadas e que não passarão ao rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro, não poderão ser transformadas, porque primeiro tem que ter o Espírito de Cristo. Tem que receber o novo nascimento, tem que receber o corpo teofânico para em seguida receber o corpo físico e eterno. E agora, vejam vocês, também o sétimo selo tem a ver com o que Deus estará realizando neste planeta Terra. Portanto, a segunda vinda de Cristo cobre todas as ordens da raça humana que estarão vivendo neste tempo final. Nada ficará fora do sétimo selo, tudo será impactado pelo sétimo selo. Tudo será impactado pela segunda vinda de Cristo com os seus anjos. E para a manifestação do sétimo selo, que é a manifestação da terceira etapa, os peixes grandes que tinha que pescar, que o nosso irmão Branham tinha que pescar, na visão que teve pescando em um lago, onde o anjo lhe disse que iria ensinar a pescar, e disse, agora prepare o teu anzol com a isca, agora tira longe. Tudo isso foi fazendo, e agora dá um puxão, faça nessa forma, puxe nessa forma, e os peixinhos pequenos verão e virão. E então, puxe um pouquinho mais a corda, mais rapidinho os peixes pequenos vão seguir a isca e o anzol, e os peixes grandes verão o que está acontecendo, verão os peixes pequenos seguindo essa isca, e então os peixes grandes virão. Mas quando correspondeu fazer essa parte, puxou tão forte que tirou a corda com o anzol
E um peixinho tão pequeno que parecia a isca que tinha colocado sobre o anzol. E o anjo lhe disse: fizeste o que eu te disse que não fizesse. Isso foi quando ele ensinou a pescar a todos os demais que estavam ali no lago. Ele disse: eu sei como pescar. Eles vieram a ele e disseram: irmão Branham, você sabe como pescar? Eram muitos ministros que estavam pescando ali. E então ele lhes disse: sim, eu sei como pescar, venham que eu vou lhes ensinar. E isso causou muitas imitações. Porque esse segredo de como pescar na sua era para conhecê-lo e colocá-lo a funcionar para pescar os peixes, ou seja, os filhos e filhas de Deus correspondentes a essa era. E agora vejam vocês o porquê ele teve muitos problemas em sua vida ministerial com grupos religiosos. Podemos ver porque, em parte, porque ele ensinou coisas, ou seja, revelou segredos que eram somente para ele conhecê-los, os revelou a outras pessoas. Mas agora, o anjo, depois de dizer que tinha feito o que o anjo lhe disse que não fizesse, e tinha a linha toda embaraçada, o anjo o levou a outra visão. Ou seja, o passou a outra visão mais acima e lhe mostrou uma carpa, uma tenda, e na carpa, na tenda, lhe mostrou um quartinho pequeno, lhe mostrou também um chamado ao altar, e lhe mostrou também uma fila de pessoas que iam para receber a oração por cura, os quais iam entrando num quartinho pequeno, e diz que a coluna de fogo que o acompanhava voou dele e estava falando com outra pessoa mais acima de onde ele estava, e em seguida se foi a esse quartinho pequeno. Recordem que é uma visão. Portanto, seu cumprimento tem parte, ou seja, tem aplicação espiritual e também a aplicação física. Assim como o lago, onde estava pescando. Não é que tinha que ir a um lago literal para pescar peixes, mas que os peixes são os filhos e filhas de Deus, pois Cristo disse: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens, disse Jesus Cristo aos seus apóstolos, que eram pescadores. Porque o cristianismo está representado nos peixes e está sob a era de peixes. Por isso os cristãos desenhavam um peixe ou dois peixes lá nas catacumbas quando eram perseguidos. Porque o cristianismo está representado nos peixes. E por isso Cristo disse: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E por isso também vemos que para o fim do século, diz que a rede será tirada para a margem e serão recolhidos os peixes bons, e os maus serão lançados fora. E isso o fará os anjos do Filho do Homem. E isso é para o fim do século, onde aparecem os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias manifestados no tempo final. E agora vejam vocês como para pescar, nosso irmão Branham cumprir a visão de pescar, tinha que ir ao lago ou ao mar das nações, povos e línguas, porque águas representam povos, nações
e línguas. E peixes representam filhos e filhas de Deus, seres que escutarão a pregação do Evangelho da graça e receberão a Cristo como Salvador. E assim são colocados no reino de Deus. Agora, podemos ver a aplicação que essa visão tem em seu cumprimento. E agora, a aplicação da visão da carpa também tem sua aplicação espiritual e sua aplicação física. A aplicação física pode ser quando chegar o aperto, pois para este tempo estaremos em uma etapa onde os terremotos e os vulcões e os tremores de terra já estarão a uma escala maior. E o mais seguro para atividades será seguramente as carpas, tendas. E a outra coisa é que, para uma atividade onde não há um edifício, o mais rápido que se coloca é uma tenda. Assim que, para este tempo do aperto, vamos ver o ministério do Filho do Homem com seus anjos, realizando fisicamente e literalmente essa etapa com grandes sinais, maravilhas e milagres. E isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, estará aí, porque com ele é que vêm seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, com Cristo, com o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. E agora podemos ver como virá essa terceira etapa, fazendo esses grandes milagres e maravilhas, mas antes disso, tem que estar nos dando a palavra revelada, nos revelando o mistério da sua vinda, nos revelando o mistério da sua vinda com seus anjos, como o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento da sua vinda para este dia final, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é o verbo vindo em carne humana. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 256 do livro dos selos. E nessa manifestação do verbo, da palavra encarnada em um homem, se cumprirá essa terceira etapa, onde todas estas coisas que são prometidas, reveladas à Igreja de Jesus Cristo e estes grandes milagres que hão de acontecer, tudo isso ocorrerá sob a manifestação do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ou seja, sob a manifestação de Jesus Cristo através de carne humana em seu anjo mensageiro. Nesse ministério que estará operando Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, veremos essa terceira etapa manifestada. E ele não ensinará a ninguém como funciona essa terceira etapa, mas que a fará funcionar como Deus lhe mostre, sem revelar as coisas que deve guardar para si, para que não surjam imitações. Porque aquele que se colocar a imitar terá graves problemas com Deus. E perde a bênção de Deus.
Portanto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, amando a todos os crentes em Cristo e aos ministros que Cristo colocará ao seu lado para protegê-los, não dirá como funciona essa etapa, mas que a fará funcionar e eles haverão funcionando, mesmo que não entendam como funciona. Mas eles saberão que será Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro. Será o Verbo, a palavra, vindo em carne humana em seu anjo mensageiro e fazendo todas essas coisas. E ele não dará muita explicação de certas coisas, para que assim as coisas não se compliquem no trabalho desta hora final. Porque nesta hora não nos deve embaraçar a linha de pesca ou a rede de pesca, mas que devemos entender claramente como realizar o trabalho deste último dia. É através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, que se realizará o trabalho deste último dia. Ninguém poderá, por sua própria conta, fazer este trabalho. Toda pessoa que quiser trabalhar neste trabalho, trabalhará unido ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim contará como uma pessoa que está trabalhando na obra de Cristo deste último dia na era da pedra angular. E assim não se complicará o trabalho deste último dia. E assim ninguém puxará cada um para o seu lado, mas que todos, braço a braço, trabalharemos unidos no programa de Deus este último dia. Agora vimos o sétimo selo e a terceira etapa. E assim como funcionou para nos abrir a sua palavra e nos revelar, nos abrir o sétimo selo. Este sétimo selo que não pôde abrir ao público o nosso irmão Branham, e agora foi aberto em forma tão simples. Esse mistério que é o maior como o mistério de Deus, é um mistério que esteve na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ninguém o podia abrir. E Deus não o revelava a ninguém. E agora, neste tempo final, em uma forma tão simples, nos abre esse mistério, nos revela todo esse mistério. E esse mesmo que nos revelou esse mistério, que é o anjo que era diferente dos demais, esse mesmo anjo, manifestado em carne humana, é quem tem nos revelado todas essas coisas que em breve deve acontecer através do seu anjo mensageiro. Ele é quem fará também todas as demais coisas correspondentes à sua vinda. Ele é quem realizará todas essas etapas correspondentes a essa terceira etapa, onde grandes maravilhas ocorrerão. Mas isso, disse o nosso irmão Branham, que será para quando chegar o aperto. Mas nós já ao ver que o mais difícil, que era a abertura do sétimo selo, esse anjo abriu esse sétimo selo e nos revelou esse sétimo selo através do seu anjo mensageiro. Se isso que era o mais difícil, que era o maior mistério, que a ninguém tinha sido revelado, e está sendo revelado a nós, se isso que é o maior, que era o mais secreto que Deus tinha, foi revelado a nós, o resto também será cumprido. Agora temos que saber que aí, no sétimo selo é que está a terceira etapa, para cumprir todas as coisas correspondentes à vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E tudo em simplicidade.
Algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, mas Cristo disse: mais bem-aventurado quem não encontrar tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo. Porque tropeçaram lá com o véu de carne, onde se estava cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns tropeçarão também com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, onde se estará cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente dos demais. Mas bem-aventurado aquele que não encontrar tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito deste último dia. E onde estará o sétimo selo manifestado? Onde estará o anjo do pacto manifestado? Onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana? E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem. E através desse homem, a terceira etapa manifestada no tempo final. Agora vocês viram como será que Deus estará operando neste tempo final? Através da palavra encarnada em um homem. Através da palavra encarnada em um homem virá a terceira etapa em suas diferentes fases, tanto para a sua igreja noiva, como para as virgens insensatas e também para os perdidos. Vimos o sétimo selo e a terceira etapa. Quando já estivermos transformados, não haverá limitações. E aí haverá uma manifestação plena do poder de Deus. Será a plenitude de Deus manifestada, a plenitude de Deus tanto no anjo do Senhor Jesus Cristo como na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e em cada filho e filha de Deus. Mas todos sob a direção de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado através do seu anjo mensageiro. Porque Deus sempre tem uma ordem para ser cumprida. E aqueles que regressem em corpos eternos, os quais partiram já, estarão sujeitos também a essa manifestação de Cristo neste tempo final. Ou seja, que eles não atuarão como eles quiserem atuar, mas que eles estarão atuando de acordo à direção de Cristo através de sua manifestação em seu anjo mensageiro. Porque isto é sob a direção do sétimo selo na terceira etapa. E onde estão aqueles que estariam vendo o sétimo selo e estariam sob a terceira etapa neste tempo final? Pois aqui estamos, na América Latina e o Caribe. Quando ele esteve abrindo os selos, os 6 selos, nosso irmão Branham disse que aquilo era a terceira etapa. E quando está abrindo o sétimo selo, isto é, a terceira etapa, quanto a trazer a revelação da sua palavra. Em seguida virá quanto a trazer milagres e maravilhas, isto é para mais adiante quando vier o aperto. Mas se está para trazer a revelação que é maior que fazer um milagre físico, pois estará também para os milagres físicos. Os milagres físicos serão mais simples. Bom, vimos este mistério do sétimo selo e a terceira etapa. Ele, nosso irmão Branham disse, em uma ocasião, nessa mensagem, olha Jesus, ele disse, vi a mão poderosa de Deus manifestada 5 vezes. As 5 vezes que ele mencionou foram
A ressurreição de um peixinho que levava meia hora de morto e estava flutuando sobre o rio, porque um dos companheiros de pesca de nosso irmão Branham tinha pescado, o tinha tirado e, quando tirou o anzol, saiu a parte interior do peixinho também e foi jogado na água e ficou flutuando como por meia hora. E Deus lhe disse que iria ver a glória de Deus manifestada. E nosso irmão Branham disse àqueles que estavam com ele e a pessoa que ia perto dele que a glória de Deus seria manifestada. E então Deus lhe disse que dissesse a esse peixinho que lhe dava a vida. Falou ao peixinho e o peixinho voltou à vida e se foi nadando. Agora, vejam como Deus opera com algo tão simples e qualquer pessoa diz, mas o poder de Deus ser usado para algo tão simples, porquanto nosso irmão Branham é um profeta, através dos profetas, Deus coloca os tipos e figuras, coloca o simbolismo do que Deus vai fazer mais adiante. Qualquer pessoa diz, mas isso é impossível, que um profeta tão grande como nosso irmão Branham agora esteja ressuscitando peixinhos. Bom, e o que de Moisés? Com uma vara e Deus dizendo, atire ao chão e se convertendo em uma cobra ou uma serpente. E o que disso? E depois dizendo, agora pegue-a novamente pela cauda e a pega pela cauda e volta novamente a uma vara. E o que disso? Deus está colocando em tipo e figura coisas muito grandes, as quais devem ser entendidas. Em seguida, quando foi? Em seguida diz, agora, se não crerem neste sinal, crerão no outro sinal, no segundo sinal. Coloca a tua mão no teu seio. O colocou e agora ele diz, tire sua mão. Quando tirou, estava leprosa. Em seguida Deus diz, agora coloca a sua mão de novo. A colocou e diz, agora tire. E estava limpa novamente. Agora vejam como Deus mostra ao seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, coisas tão simples para que depois ele as faça lá no meio do povo hebreu. E vejam também, quando foi ao faraó, jogou sua vara ali diante do faraó, se tornou uma serpente, e vieram os magos, os encantadores, e trouxeram suas varas. Uns encantadores trouxeram suas varas, porque o faraó mandou buscá-los. E eles diziam, bom, nós sabemos fazer a mesma coisa. Atiraram, se tornaram serpente, e o faraó podia dizer, vem, fazem a mesma coisa que Moisés. O que de diferente Moisés tem do que os meus magos? Mas o que acontece? Enquanto podia estar falando essas coisas, a serpente de Moisés, que era a vara convertida em serpente, tragou as outras serpentes. E em seguida Moisés toma a sua vara, a serpente se torna vara, e onde estão as varas ou as serpentes dos demais? Desapareceram. O poder de Deus manifestado através de Moisés anulou o poder do inimigo. Agora, vejam vocês como os imitadores foram anulados nesse tempo. E agora vejam vocês como para o último dia serão anulados os imitadores, porque não haverá imitação disto que Deus vai fazer neste tempo final. Agora vejam vocês como, ressuscitando aquele peixinho, Deus estava mostrando algo grande. Estava mostrando Deus
ao cristianismo, que partiu nas eras passadas, e também o grupo dos nossos que partiram, estava mostrando que vão ressuscitar nesse último dia. Porque os cristãos estão representados em quê? Nos peixes. E a ressurreição de um peixe representa a ressurreição do cristianismo, a ressurreição dos mortos em Cristo. Em seguida, vejam vocês como tudo isso aconteceu depois que esse peixinho já tinha meia hora de morto, mais ou menos. Em seguida, vejam vocês também a ocasião em que uma tormenta, uma tempestade de neve vinha sobre um lugar onde nosso irmão Branham estava caçando com seus amigos caçadores, e ele já ia desse lugar porque o tempo estava muito ruim, e o anjo lhe disse: regressa, não te vás, regressa ao lugar onde estavas. E então começa a falar e diz: eu criei os céus e a terra, também os ventos. Lhe disse: fale, e eles te obedecerão. E ele falou, e essa tempestade que vinha se foi, desapareceu. Isso é o poder de Deus usado sobre a natureza. E esse poder de Deus será usado sobre a natureza, sobre os ministérios de quem? De Moisés e Elias. E em seguida, encontramos o tumor que tinha em um ovário a nossa irmã Branham, a qual seria operada. Mas nosso irmão Branham, orando por ela, enquanto ela estava em outro estado da América do Norte para ser operada, nosso irmão Branham, orando por ela durante a noite, o anjo falou e lhe disse: pede o que você quiser. Diga o que você quer e será feito o que disser. Ele disse que antes que o doutor coloque sua mão sobre o tumor, tenha desaparecido, desapareça. Antes que o doutor a opere, antes que coloque sua mão sobre o tumor para examinar antes de operá-la, desapareça o tumor. E quando a levaram para ser operada, e o doutor ia colocar sua mão para tocar onde estava o tumor, desapareceu o tumor. Ela sentiu como um aquecimento, algo quente aí, e isso era que estava desaparecendo. Tinha sido falado fora de criação, porque pela palavra criadora se fala fora da existência as coisas, ou se falam a existência as coisas. E aí está falando fora da existência o tumor que estava no ovário de nossa irmã Branham. O falou fora de existência e em seguida se cumpriu, antes do doutor colocar sua mão sobre o tumor. Encontramos também outra ocasião em que houve uns jovens, filhos de nossa irmã Hattie Wright. Enquanto nosso irmão Branham estava falando com relação à criação dos esquilos e a nossa irmã Hattie Wright estava escutando, ela disse: isso é a pura verdade. E o Espírito de Deus em nosso irmão Branham se manifestou e falou, ungido pelo Espírito de Deus, a nossa irmã Hattie Wright, e disse: peça o que quiseres e te será concedido. E se não ocorrer, eu sou um falso profeta, disse o nosso irmão Branham.
Ela tinha uma irmã paralítica, seus pais já anciãos, e ela podia pedir o que ela quisesse e lhe seria concedido. Podia pedir que seus pais voltassem a ser jovens, mas depois iriam morrer porque ficariam velhos novamente. Podia pedir que sua irmã fosse curada, mas depois, quando passassem muitos anos, iria morrer. E ela, pensando no que podia pedir, e pergunta ao nosso irmão Branham. E o nosso irmão Branham diz: você tem que pedir o que quiser, porque era ela quem tinha que pedir. E ela diz: o que eu desejo é a salvação dos meus filhos. Nosso irmão Branham, por palavra de Deus, disse: eu os dou. E eles, nesse momento, caíram rendidos, chorando e recebendo a Cristo como seu Salvador. Isso é dando salvação. Ou seja, que vem uma etapa muito importante para muitas pessoas. E, sobretudo, para familiares dos filhos e filhas de Deus. Em seguida, isso é assim porque somente se encontrará misericórdia durante todo o reino milenial, depois que Cristo sair do trono de intercessão, somente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sob essa manifestação, será vista a misericórdia de Deus sendo expressada, porque já no céu, já não haverá misericórdia para nenhuma pessoa, porque Cristo já terá saído do trono de intercessão. E agora, também houve outra etapa, ou houve outra manifestação poderosa, que foi a criação de esquilos. Foi Deus quem disse ao nosso irmão Branham que falasse a existência os esquilos e apareceriam. Falou e foram criados. Porque a palavra criadora de Deus estava onde? No coração e na boca do seu profeta mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo. Foi dada a espada do rei. E a espada do rei é o quê? A palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E agora foi concedida a espada do rei, a palavra criadora de Deus, a ele. Para Deus mostrar através dele o que será a manifestação da espada do rei no último dia, no cumprimento do sétimo selo. E todas as coisas que foram feitas lá são a amostra, são um tipo e figura do que Cristo estará fazendo em sua manifestação neste tempo final, no cumprimento do sétimo selo. Ele disse, falando dessa espada do rei da palavra, que enquanto ele orava, lá no monte, uma espada caiu em sua mão. Vamos ver como ele diz. Página 470 diz: tinha as mãos assim levantadas e de repente algo me caiu na mão. Agora não sei, não posso dizer. Seria que estava dormindo? Eu não sei, estava como fora de mim, eu não sei. Foi uma visão? Não lhes posso dizer. O único que posso dizer é que foi igual a como quando chegaram esses anjos. E quando chegaram os anjos e o levaram, ele disse que quando o levaram estava fora dele.
Ou seja, que essa é uma experiência na qual ele recebe essa espada. E agora vejam o que continua dizendo. Então isso caiu em minhas mãos e elevei a vista para ver, e era uma espada. Tinha o punho de marfim muito belo, e a guarnição era de ouro puro, e a espada mesma era como de cromo. Como prata, mas muito brilhante. E tinha um fio tão tremendo, ou bem tremendo, e pensei, isso é muito formoso, e me cabia perfeitamente na mão. Então me dei conta e disse, mas eu sempre tive temor dessas coisas. Uma espada, pensei, o que farei com isso? Nesse momento, uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, esta é a espada do rei. Então voltei a mim. Vem que estava fora dele? Voltei a mim. Ou seja, estava nessa visão, mesmo que estava seu corpo aí, mas estava em visão. Agora, se houvesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa, mas disse a espada do rei. Há um só rei, esse é Deus. Ele tem uma só espada, a sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer a sua santa vestimenta com a sua palavra aberta aqui. É a palavra. Amém. Agora vejam o que é a espada do rei. Essa é a espada do Espírito. E a ele foi concedida essa espada temporariamente. E agora, vejam como ele fala sobre essa espada e nos diz. Lemos na página 470 agora. Vamos ler em outro lugar onde nos fala dessa espada. Página 479 nos diz assim. Orando diz, rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Em seguida, quando chegar a mim o tempo de descanso, ou seja, de partir, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e que leve a verdade. Essa espada tinha que entregá-la a outra pessoa. E também encontramos em outra mensagem que ele diz, parece que é a mensagem Festa das Trombetas, que ele diz que tem que entregar essa trombeta a outro. Agora ele tem que entregar essa espada, a palavra, a outro. E agora em Apocalipse 19, vem o Rei de reis e Senhor dos senhores, e da sua boca saiu uma espada afiada. Aí está a espada novamente. A espada que esteve temporariamente no precursor da segunda vinda de Cristo, que é a palavra de Deus, agora passou ao precursado, passou ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios para ferir com ela todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. É a espada da palavra de Deus. Essa é a espada do Rei dos reis e Senhor dos senhores. A boca de Deus, a boca de Cristo, sempre foram seus profetas.
é da boca do seu instrumento que vem a palavra de Deus para o último dia. Ou seja, do instrumento de Cristo para o último dia, que é o anjo de Jesus Cristo, vem a palavra de Deus, porque ele é a boca de Cristo. E dele sairá essa palavra, essa espada de 2 fios. Vimos a espada do rei, vimos o mistério do 7º selo, vimos o mistério da 3ª etapa, porque a 3ª etapa é a espada do rei, a 3ª etapa é o 7º selo manifestado, a 3ª etapa nos traz todas estas bênçãos prometidas para este último dia, a 3ª etapa traz o cumprimento de toda promessa correspondente a este tempo final. É Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no tempo final, cumprindo suas promessas à sua igreja, conforme a como estão na Escritura. É o 7º selo, Jesus Cristo, o anjo, que era diferente dos demais, manifestado no último dia, cumprindo toda promessa correspondente à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vimos o mistério do 7º selo e a 3ª etapa. A 3ª etapa está nos dando a palavra revelada. Está nos dando a revelação do 7º selo. E dará também toda outra coisa prometida à sua igreja. Nos dará a ressurreição dos mortos em Cristo e nos dará também a transformação de nós, os que vivemos. Sob essa 3ª etapa, manifestada na vinda do Filho do Homem com seus anjos, receberemos todas as bênçãos de Cristo correspondentes a este tempo final. E Cristo em Espírito Santo estará falando neste tempo final, e através dessa palavra falada, vejam vocês, nos abre o 7º selo. Através dessa palavra falada também nos dará toda a bênção que Deus prometeu para todos nós. E nós, toda palavra falada da parte de Cristo, através do seu anjo mensageiro, a receberemos em nossa alma. E em seguida se materializará essa palavra falada, porque é uma palavra criadora. E, ao recebê-la e crê-la em nossa alma, tem que se materializar. Tem que se cumprir o que diz essa palavra, porque essa palavra é uma semente que tem que produzir de acordo ao fruto, de acordo ao gênero, de acordo ao que diz, de acordo ao seu gênero. Tem que produzir o fruto correspondente. Assim que a palavra criadora sendo falada é recebida pelos escolhidos de Deus em suas almas. E em seguida tem que se materializar tudo isso que recebemos em nossa alma. Recebemos a sua palavra e temos a promessa de que iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Temos a promessa de que, se continuarmos vivendo e os mortos em Cristo ressuscitarem, nós seremos transformados. Já temos essa semente aqui. Essa semente da palavra, a qual tem que se materializar e produzir o corpo novo. Porque é uma palavra criadora. É a palavra criadora de Deus, a mesma palavra que foi falada no princípio quando disse: Deus, que sejam os céus, e foram os céus. Quando Ele criou os céus e a terra com essa palavra criadora. É a mesma palavra criadora para nós neste tempo. Assim que, sob essa 3ª etapa, a qual tem diferentes fases, receberemos todas as bênçãos de Cristo neste tempo final. E estamos sob a 3ª etapa.
na fase de la Escritura siendo abierta, a Escritura sendo aberta a nós, en la fase del séptimo na sello, fase do sétimo selo sendo aberto para nós. pero pasará por otras Mas fases, passará por outras fases, onde veremos a ressurreição dos mortos em Cristo e veremos também a transformação de nossos corpos. E veremos também os grandes milagres e maravilhas que Deus prometeu para serem manifestados neste tempo final. pero esos serán Mas para el fin, esses serão para o final, com os quais Deus chamará a atenção del pueblo hebreo. do povo hebreu. Serão a nível mundial. Assim que, amados amigos, irmãos presentes, radioouvintes, telespectadores e aqueles que estão através da internet, em frente com o sétimo selo, sob a terceira etapa, nessa fase tão gloriosa na qual nós estamos recebendo a revelação da sua palavra deste último dia, sob a grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.